Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar de Estação 11, livro de 2014, escrito por Emily St. John Mandel. Como você pode ver, eu estou com a camisa da Maratona do Rio. Eu li esse livro, foi um dos livros que eu li durante a viagem para lá, para correr a maratona, e é um livro que me surpreendeu muito. Eu gostei demais. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa, eu não lembro qual a natureza da pesquisa, mas era, para variar, era sobre lista de melhores livros dos últimos anos, alguma coisa assim. E aí me deparei com esse livro, vi que ele tinha sido traduzido em português, é um livro da editora, lançado pela editora Intrínseca, recém-lançado. Vi que ele foi finalista do National Book Award, do PEN/Faulkner Award e do Bailey's Women's Prize. E quando eu li, vi que se tratava de uma distopia, que é uma coisa que meio que já deixa você meio chateado, porque tem tanta distopia. Só que a abordagem era diferente, era sobre uma distopia, assim, um grupo de artistas vivendo num mundo estilo Mad Max. Isso me pareceu curioso e eu resolvi arriscar. É um livro curto, de 312, 313 páginas. E após a leitura, eu acho que a melhor forma de descrever o espírito do livro, ou o cenário, o ambiente do livro, se você leu A Estrada, de Cormac McCarthy, e se você leu O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, então imagine um crossover meio maluco entre o Zedena Hu e aquele cenário da Estrada. Imagine a tribo do Zedena Hu fazendo sua arte, fazendo a sua música e o seu teatro no cenário de A Estrada, no gelo, num cenário pós-apocalíptico em que poucas pessoas sobreviveram. Esse é o clima. Nós temos, em algum ano aí, quando começa o livro, que é o ano 1, um ator famoso no cinema, ele está fazendo ele acho que já está 50, ele está fazendo um papel no teatro e ele sofre um mal súbito, morre ali no teatro, e nesse mesmo dia em que ele morre, começa uma epidemia, uma pandemia devastadora, a gripe da Geórgia. É uma gripe terrível que mata a pessoa, muitas delas em menos de 24 horas, eu acho que entre 24 e 48 horas, em questão de semanas ou de dias, por conta da globalização, todo mundo viajando, todo mundo trocando de lugar. Isso se espalhou para o mundo todo. E estima-se, né, que 99,9% da população mundial, talvez mais do que isso, tenha morrido. E aí nós acompanhamos rapidamente esse começo do fim e pulamos para 20 anos depois, quando o mundo já está, digamos que, em paz com essa nova realidade, esse novo mundo em que acabou a gasolina, não tem mais eletricidade, em que as pessoas vivem com base em memórias. Há muitas pessoas que viveram no período pré-gripe, mas muita gente que já nasceu e assim, que não conheceu essa nova realidade. O mundo, pelo menos o mundo que a gente conhece no livro, né, que é um pedacinho ali, o norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, as pessoas começaram a se agrupar, a viver em pequenas aldeias, pequenas colônias. E esse grupo, Sinfonia Itinerante, eles se recusam, eram artistas, eles não querem ficar parados num lugar, e eles têm um lema: sobreviver não é o bastante, o sobreviver não é o suficiente. Então eles vivem passeando por aquele pequeno mundo conhecido deles, passam um mês numa aldeia, viajam vários meses, passam outro mês em outra aldeia, nesse mundo que é perigoso, nesse mundo em que você desconfia de todo mundo, mas sobretudo num mundo em que você precisa valorizar os relacionamentos, precisa valorizar as amizades. Esse livro é muito sobre relacionamentos, sobre valores, sobre sobreviver, não ser o bastante, sobre você criar laços afetivos. E
O que pareceu muito rápido para mim no começo, que é essa transição da gripe para 20 anos depois, essa escritora, Emily St. John Mandel, ela dá uma aula de montagem, digamos assim. A forma como o livro, os capítulos eles são colocados, como cada personagem é apresentado e como você viaja, o tempo todo há um vínculo entre esse Arthur Leander, que morre nas primeiras páginas do livro, e uma das personagens principais, a Kirsten, que é uma atriz que estava dividindo o palco com ele naquela ocasião, era uma menina, uma criança, e que agora é a personagem principal nesse mundo novo. E o tempo todo conhece um personagem aqui, aí ele conta um pedacinho da história, depois já entra outro, conta outro pedaço da história. Enquanto isso, você conhece a história da Estação 11, que é uma revista em quadrinho, que passou anos para ser escrita por uma das mulheres do Arthur Leander e que acaba parando na mão de Kirsten. Então, me deixou fascinado o modo como a história é contada. O modo como ele vai apresentando o timing perfeito, o modo como cada informação é colocada é o suficiente para ir despertando o interesse. E no meio de tudo isso, você conhece os personagens, se importa com os personagens, e tudo isso numa história curta de 300 páginas, capítulos bem curtos, mas você sabe mais informações sobre como foi que essa gripe se espalhou, você consegue acompanhar pelo menos aí 3, 5, 6 personagens de maneira razoavelmente bem desenvolvida. E além de tudo há meio que uma trama, não diria de mistério, mas de sobrevivência, uma trama meio que quase que de aventura, que você percebe de imediato que não é o mais importante, mas que mesmo assim é bem conduzida, é bem amarrada. Então esse livro é muito provável que eu volte a ler. Ele provoca algumas reflexões, mas mais do que tudo ele tem uma história muito boa para contar, e ultimamente tem sido raro você ter uma história muito boa para contar. Então ele promove uma interação aí entre o mundo mesmo, esse mundo fictício que nós acompanhamos, o mundo novo, pós-gripe da Geórgia, com as metáforas presentes na revista em quadrinho Estação 11. Como eu falei, ele fala muito sobre relacionamentos, as esposas que o Arthur teve, a amizade dele com Clark, que é um personagem que vai se revelando muito, muito importante. Ele que depois de que o mundo se acaba, né, depois desse mundo novo, ele se trata de preservar a memória, ele encontra nisso a sua razão de viver. Então cada personagem ali vai contribuindo para aquele novo mundo, vai contribuindo para que aquelas pessoas não apenas sobrevivam. O modo, como eu falei, a montagem do livro, ela é tão perfeita, ela é tão que me lembrou muito A Visita Cruel do Tempo, um romance aclamado aí de Jennifer Egan, que é tão perfeita esse modo de montar os capítulos, de contar a história, de terminar um capítulo e emendar no outro, e depois tudo começar a fazer sentido, como se fosse um quebra-cabeça, que você começasse só olhando um trechinho dele, depois à medida que você fosse montando, você fosse se afastando, se afastando, se afastando, e de repente, quando você contempla o todo, era isso que eu estava montando. Mais ou menos essa é a sensação nos dois livros, A Visita Cruel do Tempo e A Estação 11, que eu fiquei intrigado com essa maestria. Fiquei tão intrigado que a impressão que dá é que eles descobriram um algoritmo, e um algoritmo para escrever livros dessa maneira, de tão bem feito, de tão orgânica que é essa montagem. É um livro que eu recomendo demais se você gosta de histórias bem contadas, se você gosta de distopias, se você gosta de literatura, não deixe de ler. Encontrou esse livro, pode comprar, pode ler, que assim, é muito bom. Estação 11, de Emily St. John Mandel. E o próximo livro que eu encontrar dela, certamente eu vou comprar para ver se ela mantém esse ritmo. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.